Queridos, a paz do Senhor, tudo bem? No livro de 1 Pedro, no capítulo 2 e versículo 2, está escrito assim: Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Queridos, conta-se uma história que um certo lenhador foi até uma madeireira procurar emprego. E ali, conversando com o chefe, ele contou a sua situação, que precisava de um trabalho, e ele viu que as condições, que a madeireira oferecia eram umas condições boas, o salário era bom. Então, tanto o chefe da madeireira como o lenhador fizeram um acordo para trabalharem, e assim fazer o crescimento daquela empresa. E diz a história que o chefe entregou na mão do lenhador um machado afiado, pronto para uso, e o levou para o local onde ali ele cortariam as árvores. E diz a história que no primeiro dia o lenhador, motivado, com toda a energia, com toda a força, ele começa a trabalhar e conseguiu, num dia de trabalho, cortar 15 árvores. Ele ficou muito alegre, muito feliz, ele conseguiu, alcançar o resultado esperado. O chefe, quando viu aquela realização, ele logo parabenizou o funcionário, pelo grande resultado que ele teve, cortando 15 árvores. No dia seguinte, o lenhador, motivado, foi logo iniciar o seu trabalho. Mas a história diz que ele não teve o mesmo resultado do primeiro dia. Ele cortou somente 10 árvores. No terceiro dia, intrigado ainda com aquela situação, ele foi para o trabalho na expectativa de que alcançaria um resultado melhor. Mas, infelizmente, a história conta que ele conseguiu somente cortar 7 árvores. Então ele parou e ficou pensando: alguma coisa está errada. Algo está acontecendo, eu preciso falar com o meu chefe. E diz a história que ele foi até o chefe e começou a contar a situação que ele estava vivenciando. Ele disse: olha, algo está acontecendo de errado. No primeiro dia eu consegui produzir, cortando 15 árvores. No segundo dia a produção já começou a cair. No terceiro dia caiu, então eu acho que eu estou perdendo minha força. Eu não estou conseguindo produzir mais como antes, alguma coisa está errada. Então o chefe parou, olhou para ele e perguntou: me diga, lenhador, quando foi que você parou para afiar o seu machado? E o lenhador parou, pensou e disse: eu não tive tempo para afiar o machado, porque eu estava muito preocupado em cortar as árvores, eu estava muito preocupado em produzir, e pensei que não era necessário parar para afiar o machado. Querido, o texto que eu li, o apóstolo São Pedro, no capítulo 2, versículo 2, ele diz que nós precisamos desejar, nós precisamos correr, nós precisamos buscar a presença de Deus, assim como uma criança, ela busca, ela anseia, ela deseja o leite materno. A importância, querido, de nós priorizarmos a presença de Deus em nossa vida é que faz toda a diferença nos resultados que nós, nas tarefas do dia a dia de nossas vidas. Eu aprendo com isso que não adianta priorizarmos, não adianta nos dedicarmos tanto a coisas materiais, a coisas que são passageiras, se não priorizarmos a presença de Deus.
Aquele machado representa a minha vida espiritual, representa a tua vida espiritual. Se nós não afiarmos, ou seja, se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não priorizarmos a presença de Deus em nossas vidas, poderemos até ter resultado no início da caminhada, mas logo a produção irá cair. Porque o que faz a diferença é a presença de Deus. Às vezes nós corremos tanto, preocupado com o trabalho, preocupado com família, preocupado com estudos, e nos esquecemos de passar um tempo com Deus, recarregar as energias espirituais e buscar força em Deus, não é? Para caminhar mais alguns dias de vida. Então, que possamos entender que a presença de Deus, ela deve ser prioridade em nossas vidas, e que nós temos que a cada dia buscar, assim como é necessário o lenhador afiar a sua ferramenta, assim também é necessário, não é, nos dedicarmos e buscarmos a presença de Deus. As demais coisas, querido, elas serão acrescentadas no tempo certo. A Bíblia também diz lá em Mateus, lá em Lucas, melhor dizendo, no capítulo 10 e versículo 40, está escrito assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. E qual foi essa boa parte que Maria escolheu? Foi estar nos pés de Cristo, foi estar ouvindo os conselhos de Cristo, foi estar foi estar adorando nos pés de Cristo. Queridos, é importante passarmos mais tempo com Deus, nos dedicarmos a Deus, e isto será algo que vai trazer um resultado muito grande em nossas vidas. Então fique com essa reflexão da parte de Deus, priorize a presença de Deus, afiando todos os dias ela, dobrando os joelhos, buscando a presença de Deus, e certamente as demais coisas nos serão acrescentadas. Fique na paz, que Deus te abençoe.